Carta sobre a Felicidade, ou Carta a Meneceu, de Epicuro. Tradução e apresentação de Álvaro Lorenzini e Enzo Del Caratoni, São Paulo, Editora Unesp, 2002. Um clássico. Introdução. Cronologia de Epicuro. Epicuro nasceu em 341 a.C., na ilha grega de Samos, mas sempre ostentou a cidadania ateniense, herdada do pai emigrante. Em Samos, ele passou a infância e a juventude, iniciando os estudos de filosofia com o acadêmico Pânfilo, filósofo platônico, cujas lições seguiu dos 14 aos 18 anos. Ao atingir essa idade, em 323 a.C., Epicuro transfere-se para Atenas, a fim de cumprir os 2 anos obrigatórios do treinamento militar destinado aos afebos. Nessa mesma condição, encontra como colega de turma o futuro dramaturgo Menandro, de quem se torna amigo. É em Atenas, capital cultural da Grécia Antiga, que Epicuro irá também encontrar os grandes filósofos ainda em atividade, após o desaparecimento de Sócrates e Platão. A morte de Sócrates e de Platão. Com exceção de Aristóteles, banido da cidade e refugiado em Calcis, onde viria a falecer no ano seguinte. Desde Teofrasto, o sucessor de Aristóteles no Liceu, até Xenocrates, diretor da academia, cujos ensinamentos ele certamente seguiu. Em 322, após a morte de Alexandre Magno, o sucessor deste decide expulsar de Samos todos os colonos atenienses, entre os quais a família inteira de Epicuro. É então que este decide abandonar Atenas para ir juntar-se a seus familiares desterrados em Colofon, na costa asiática. Próximo dali, em Teos, Epicuro passa a acompanhar os ensinamentos de Nausifanes, filósofo atomista, que o inicia no pensamento de Demócrito, que de início o entusiasma, mas cuja revisão ele já começa a empreender ao fundar sua própria escola em Colofon. Entre 311 e 310, tenta fundar outra escola em Mitilene, na lendária ilha de Lesbos, mas é impedido pelos aristotélicos que ali pontificavam. Muda-se então para Lampsaco, nos Dardanelos, onde também entra em choque, desta vez com os platônicos, mas consegue, a si mesmo, instalar uma escola. É aqui e nesta época que ele conquista seus adeptos mais ilustres, que passarão a acompanhá-lo pelo resto da sua existência. É Marco, Colotes, Metrodoro, Pitócles e Heródoto. Estes 2 últimos, por sinal, ao lado de Meneceu, são justamente os destinatários privilegiados das 3 célebres cartas que costumam ser apontadas como a súmula do pensamento epicurista. No ano de 306 a.C., Epicuro regressa finalmente a Atenas, onde adquire uma ampla casa, logo acrescida de um grande jardim, para o fim exclusivo de instalar aquela que viria a ser a sua célebre escola, muito logo conhecida como o Jardim de Epicuro. Enquanto na casa habitavam os mestres, ou seja, além do próprio Epicuro, também os antigos discípulos, Hermarco e Metrodoro, entre os mais ilustres. No amplo jardim, acampados em barracas e cultivando hortaliças, instalavam-se os novos discípulos, vindo das mais distantes regiões. Após a morte de Epicuro, aos 72 anos de idade, em 270 a.C., foi o fiel Hermarco quem o sucedeu na direção da escola. Qual a doutrina de Epicuro? A presente Carta sobre a Felicidade, ou Carta a Meneceu, para além de sua significação intrínseca, não deixa de ser um documento absolutamente decisivo para desfazer aquele equívoco que uma tradição apressada costuma associar à doutrina epicurista, quase sempre confundida com o gozo imoderado dos prazeres.
dos prazeres mundanos, inclusive, como se não se distinguisse do hedonismo puro e simples. Além das implícitas menções em contrário, que o próprio texto da carta não deixa de registrar, são inúmeros os testemunhos fidedignos atestando que, no célebre Jardim de Epicuro, vicejava uma autêntica comunidade, onde mestres e discípulos viviam de maneira quase ascética, consumindo apenas as hortaliças que eles próprios cultivavam, as quais acrescentavam apenas pão e água, ou ainda queijo em ocasiões especiais. Seja como for, não há dúvida de que a real importância da doutrina epicurista está muito longe de consubstanciar-se em aspectos puramente circunstanciais como esses, que chegam a resvalar para o campo do anedótico. Nesse sentido, a carta que aqui se apresenta não deixa de repor as coisas em seus devidos lugares. Por outro lado, durante longo tempo e de maneira quase similar, outra tradição não menos equivocada costumava insistir na tese de considerar Epicuro como um simples e superficial imitador de Demócrito, o qual seria, este sim, o filósofo original e profundo, o verdadeiro criador do atomismo. Curiosamente, foi Karl Marx, na sua tese de doutorado sobre a relação entre a filosofia de Epicuro e a de Demócrito, quem primeiro procurou desfazer esse equívoco, chegando até a inverter totalmente os papéis tradicionais. Segundo Marx, a teoria atômica de Demócrito, que se distingue primeiramente pela crença universal na lei da causa e efeito, aplica-se indistintamente tanto ao mundo da natureza quanto ao homem. Portanto, Demócrito, do ponto de vista filosófico, pode ser imediatamente considerado determinista ou fatalista. Quanto a Epicuro, se é verdade que aceitava a teoria de Demócrito na parte referente à constituição e ao comportamento da matéria, por outro lado, repelia veementemente o determinismo e o fatalismo. Mais uma vez, essa rejeição aparece explícita na nossa Carta sobre a Felicidade, quando se diz que mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. Com efeito, na sua descrição do átomo, Epicuro não deixa de preservar a vontade humana e a liberdade individual, incluindo em seu sistema a sociedade e a consciência moral. Hoje, parece não haver dúvida de que esse e outros aspectos tiveram influência decisiva na própria formação do pensamento marxista. Tal como foi originalmente criado, sem qualquer outra contribuição posterior, o epicurismo sobreviveu por cerca de 7 séculos no mundo greco-romano, tendo encontrado em Lucrécio, Sêneca e Cícero seus mais ilustres discípulos tardios. A Carta sobre a Felicidade. Ao lado de uma carta a Heródoto, tratando da física atômica, e de uma carta a Pitócles, a propósito dos fenômenos celestes, esta carta a Meneceu, de Epicuro, e a outro de seus discípulos, é mais conhecida como Carta sobre a Felicidade, já que versa justamente sobre a conduta humana, tendo em vista alcançar a tão almejada saúde do espírito. Inicia-se a carta por uma decidida exortação ao exercício da filosofia, considerada desde logo como uma discípula, cuja única meta é justamente tornar feliz o homem, que a pratica, inclusive, de tal modo que este deve cultivá-la durante todo o transcurso de sua existência, desde a mais tenra juventude até a idade mais avançada. Após esse exórdio, o filósofo passa a transmitir para o discípulo aqueles tópicos que considera essenciais para essa busca permanente da felicidade, a começar pela crença na existência dos deuses, considerados entes imortais e bem-aventurados. No tópico seguinte, aparece a morte, apresentada como o mais aterrador dos males. Torna-se absolutamente necessário vencer esse medo da morte. Ninguém deve temê-la, uma vez que não há nenhuma vantagem em viver eternamente. O que importa não é a duração, mas a qualidade da vida. Desfilam em seguida as várias modalidades de desejo
acompanhadas da necessidade imperiosa de controlá-lo. Tendo em mira tanto a saúde do corpo como a tranquilidade do espírito, o que, por outro lado, não deixa de ser também uma boa definição do próprio prazer, tal como Epicuro concebe, o prazer como bem principal e inato não é algo que deve ser buscado a todo custo e indiscriminadamente, já que às vezes pode resultar em dor. Do mesmo modo, uma dor nem sempre deve ser evitada, já que pode resultar em prazer. De qualquer maneira, recomenda-se uma conduta comedida em relação aos prazeres, valendo, para este caso, aquele mesmo princípio da qualidade em detrimento da quantidade. Finalmente, o homem sábio, para Epicuro, jamais deve acreditar cegamente no destino e na sorte, como se estes fossem fatalidades inexoráveis e sem esperança. Parecendo despontar aqui aquela sua crença na vontade e na liberdade do homem. Eis aí uma suma, os pontos essenciais sobre os quais Epicuro exorta Meneceu, garantindo-lhe que a prática correta de tais ensinamentos será capaz não só de levá-la à mais completa felicidade, mas até mesmo a sentir-se como um Deus imortal entre os homens mortais. Bem, pessoal, o que eu vou falar agora para vocês? O que eu vou ler agora? Bem, eu estou vendo aqui o texto original em grego e agora eu vou ler para vocês a tradução para o português. Aí muita gente questiona, mas João, por que você faz uma leitura sempre dessas obras diretamente dos originais? O meu objetivo nessas leituras é que as pessoas que assistam esses vídeos possam interpretar o texto conforme o que elas acreditam que o texto realmente quis dizer. Porque o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas costumam comentar o texto, mas mostrar o texto para o público é mais complicado, porque às vezes o texto é muito longo. Então acaba tornando o trabalho de interpretar algo um pouco mais complexo. Mas isso para mim pouco importa. Tá? Se o trabalho for longo, essa obra aqui tem poucas páginas, então é rápido de ler, mas eu também estou lendo textos aqui que tem quase 1000 páginas. Então dá 16, 20 vídeos. Isso para mim não tem importância nenhuma. Eu leio com o mesmo prazer. Porque o objetivo é esse, é trazer para o público a obra original. E essa aqui é bem legal, essa tradução da Unesp, porque eu estou vendo o texto em grego e logo abaixo a tradução. Então vamos começar. Carta sobre a felicidade, a Meneceu. Epicuro envia suas saudações a Meneceu. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer por meio da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem, poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum da divindade, não atribuas a ela nada que seja incompatível com a sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo que for capaz de conservar-lhe felicidade e imortalidade. Os deuses de fato existem,
e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que dele faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses, em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba quando presente, não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós. Justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que estes não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte, como se fosse o maior dos males, ora deseja, como descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo e não viver não é um mal. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Quem aconselha o jovem a viver bem e o velho a morrer bem, não passa de um tolo, não só pelo que a vida tem de agradável para ambos, mas também porque se deve ter exatamente o mesmo cuidado em honestamente viver e em honestamente morrer. Mas pior ainda é aquele que diz: bom seria não ter nascido, mas, uma vez nascido, transpor o mais depressa possível as portas do Hades. Se ele diz isso com plena convicção, por que não se vai desta vida? Pois é livre para fazê-lo, se for esse realmente seu desejo. Mas se o disse por brincadeira, foi um frívolo em falar das coisas que brincadeira não admitem. Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda certeza, nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Consideramos também que dentre os desejos há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda a escolha e toda a recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito,
visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca, e o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, se sentirmos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência, ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda escolha e toda recusa. E a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advém o mais das vezes desagradáveis. Ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Portanto, todo prazer constitui um bem por sua própria natureza. Não obstante isso, nem todos são escolhidos. Do mesmo modo, toda dor é um mal, mas nem todas devem ser sempre evitadas. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos, de acordo com o critério dos benefícios e dos danos. Há ocasiões em que utilizamos um bem como se fosse um mal, e, ao contrário, um mal como se fosse um bem. Consideramos ainda a autossuficiência um grande bem. Não que devamos nos satisfazer com pouco, mas para nós contentarmos com esse pouco, caso não tenhamos o muito. Honestamente convencidos de que desfrutam melhor a abundância os que menos dependem dela. Tudo que é natural é fácil de conseguir. Difícil é tudo que é inútil. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem o prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita. Habituar-se às coisas simples, ao modo de vida não luxuoso, portanto, não só é conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Nos períodos em que conseguimos levar uma existência rica, predispõe o nosso ânimo para melhor aproveitá-la e nos prepara para enfrentar sem temor as vicissitudes da sorte. Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou o interpretam erroneamente. Mas há um prazer que é a essência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Não são, pois, bebidas nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta que tornam doce uma vida, mas o exame cuidadoso que investiga as causas de toda a escolha e de toda a rejeição, e que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta dos espíritos. De todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo bem, razão pela qual ela é a mais preciosa do que a própria filosofia. É dela que originam todas as demais virtudes. É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência. Sem prudência, beleza e justiça.
que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade. E a felicidade é inseparável delas. Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem um juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte, que bem compreende a finalidade da natureza, que discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter, e que o mal supremo ou dura pouco ou só nos causa sofrimentos leves, que nega o destino, apresentado por alguns como o senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por necessidade ou por acaso, ou por vontade nossa, e que a necessidade é incoercível, o acaso instável, enquanto nossa vontade é livre, razão pela qual nos acompanha a censura e o louvor. Mas vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. O mito, pelo menos, nos oferece a esperança de perdão dos deuses por meio das homenagens que lhe prestamos, ao passo que o destino é uma necessidade inexorável. Entendendo que a sorte não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, pois um Deus não faz nada ao acaso, nem algo incerto. O sábio não crê que ela proporcione aos homens nenhum bem ou nenhum mal que sejam fundamentais para uma vida feliz, mas sim que dela pode surgir o início de grandes bens e de grandes males. A meu ver, é preferível ser desafortunado e sábio a ser afortunado e tolo. Na prática, é melhor que um bom projeto não chegue a bom termo do que chegue a ter êxito um projeto mau. Medita, pois, todas essas coisas e muitas outras a elas congêneres, dia e noite, contigo mesmo e com teus semelhantes, e nunca mais te sentirás perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um Deus entre os homens, porque não se assemelha absolutamente ao mortal o homem que vive bem, porque não se assemelha absolutamente ao mortal o homem que vive entre os bens imortais. Fim da carta a Meneceu.